Olha que coisa linda, Atos 4, verso 32, que diz assim: a multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Olha que informações, que ambiente delicioso desse mover de Deus nessa igreja. Primeiro, o poder do Espírito Santo veio de tal forma sobre eles, que uma multidão passou a crer na pregação deles. Uma multidão. Agora não era uma multidão só. Era uma multidão que tinha uma somente, eles pensavam de forma igual. Não havia briguinhas, não havia disputas, ninguém queria ser melhor ou maior que o outro, eles se viam como iguais, e era só uma mente, e era só um coração. Continuemos lendo. E ninguém se considerava unicamente sua qualquer coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Deixa a sua Bíblia aberta, olha aqui para mim um minutinho só. Tenta imaginar na sua mente uma comunidade cristã, em que as famílias estavam unidas, em que os pais e as mães faziam cultos nos seus lares, instruíam seus filhos na fé e no conhecimento de Deus. Tenta imaginar uma comunidade que todos amavam a palavra de Deus, porque eles creram, e crer é conhecer a Deus. Tenta imaginar uma comunidade que ninguém fazia nada sem antes consultar a palavra de Deus. Ninguém começava um empreendimento sem antes saber o que Deus tinha a dizer a respeito daquilo. Imagine uma comunidade assim. E eles tinham uma somente. Quando alguém falava assim, olha, vamos começar a evangelizar a vila tal em Jerusalém, como a mente era uma só, João Júnior, eles falavam, vamos sim. Se o Senhor falou contigo, Ele está impulsionando o meu coração, então nós estamos numa unidade de mente, vamos fazer isso. E a Bíblia diz que o Senhor ia juntando as pessoas e transformando aqueles ambientes, uma mente, um só coração, cheios de amor por Deus e por conhecer a palavra de Deus. E aí, como resultado disso, o que acontece? Ninguém tinha mais as coisas como só suas. Rogério, eles começaram a compartilhar tudo. Eu sei que quando a gente fala compartilhar, no mundo consumista que a gente vive hoje, essa palavra parece que não cai bem. Porque nós somos ensinados o tempo todo a fazer as coisas para a gente mesmo. A gente é ensinado o tempo todo, faça uma pós-graduação para você ganhar mais dinheiro. Para quê? Para você. Faça mais um curso para você se capacitar. Para quê? Para você se dar bem. Não há um problema em você se dar bem. O problema é só você querer se dar bem. Porque tudo que Deus nos dá, quando Ele nos dá uma comunidade, uma só mente, um só coração, você começa a pensar mais coletivamente. Quando você, pai e mãe, é impulsionado pelo Espírito de Deus a conduzir a sua família, os seus filhos começam a ter uma percepção mais coletiva da vida. Eles começam mais a valorizar quem é a mãe, quem é o pai. Eles valorizam mais o seu dinheiro. Eles valorizam mais o que é um jantar em família. Por quê? Porque eles estão unidos em uma só mente e um só coração. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo age de forma que ninguém mais considera as coisas só suas. Então, quer ver uma evidência de que uma família, uma igreja, uma localidade está cheia do Espírito Santo de Deus? Conforme em Atos dos Apóstolos, é quando eles têm uma mesma mente, um mesmo coração, e como resultado disso, eles compartilham tudo. Eles compartilham oração, eles vêm orar juntos, eles vão orar juntos, eles compartilham o estudo bíblico da palavra de Deus, eles compartilham com quem está desempregado,
Eles compartilham intercedendo sobre quem está doente. Tudo é compartilhado, por quê? Porque o Espírito Santo está agindo no coração e na mente e fazendo de todos uma só unidade. Amém, gente? A obra do Espírito Santo não é linda? Pastor, se isso não está acontecendo, quer dizer então que está faltando ação do Espírito Santo na minha vida? É isso mesmo. Não, mas eu já falei em línguas ontem. Pois é, isso é outra coisa, isso é dom. Isso não tem a ver com plenitude do Espírito Santo. Se você falou, amém. Mas isso não é plenitude do Espírito Santo. Quer ver alguém pleno do Espírito Santo? É quando ele está compartilhando a sua vida com os outros. É porque o Espírito Santo está tão nele, que ele não aguenta ficar sozinho, ele começa a repartir. Reparte oração, reparte conhecimento, reparte os bens, reparte os dons, reparte tudo, porque ele sabe que nada é seu. E o Espírito Santo que está fluindo nele para a glória de Deus. Amém, gente? Então é a primeira coisa deliciosa dessa comunidade. Agora continua lendo comigo a palavra de Deus e a gente vai seguindo o verso de número 33. Como resultado dessa unidade de mente e coração e dessa vontade de compartilhar Deus, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar. Olha para mim um minutinho só. Se nós queremos ver uma geração em que o poder de Deus se manifesta, transformando ambientes cheios de vícios, cheios de prostituição, se nós queremos transformar um país para que ele não seja mais cheio de corrupção e para que o poder de Deus se manifesta, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, e como é que a gente é cheio do Espírito Santo? Quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós temos a mesma mente e o mesmo coração e começamos a repartir aquilo que Deus nos deu. E aí a garantia é que Deus se manifesta com poder. E eles começaram a testemunhar a ressurreição. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, meus amigos, nós somos tomados por um impulso que a gente não tem mais medo daquilo que possa acontecer a gente. É por isso que a gente vê na história homens como Estevão, que as pessoas falam para ele, olha, se você continuar falando desse Deus aqui, que está falando contra a nossa religião judaica, você vai morrer. Ele falou, olha, isso é um problema de vocês. É por isso que Paulo, quando é ameaçado por todo um sistema pagão e um império romano, e fala assim, Paulo, nós vamos tirar a sua vida, você continuar. Ele falou, olha, para mim o morrer é ganho. Pessoas cheias do Espírito Santo passam a enxergar a vida de outra forma. Os valores mudam, o coração muda, o coração é transformado de fato. E aí o poder de Deus começa a se manifestar. Mas olha que coisa linda. O poder de Deus se manifestava nos apóstolos, mas toda a comunidade vivia um estado de graça. O Espírito Santo distribuía essa graça. Me ajudem a entender essa palavra graça. Quando uma pessoa tem graça, quais são os sinais que aparecem nela? Me ajudem, pode falar. O que é uma pessoa graciosa ou cheia de graça? O que aparece? Alegria, uma pessoa que a alegria aparece nela. O que mais? Generosidade. Uma pessoa simpática, ela sente os problemas do outro, a dor do outro. Uma pessoa que flui amor. Essa comunidade é uma comunidade que os outros olhavam e diziam assim, o que está acontecendo com eles? Porque a gente vê amor neles, a gente vê simpatia neles, a gente vê inclusive um poder espiritual, eles se ajudam uns aos outros, eles têm um amor por isso que eles chamam a lei de Deus. O que está acontecendo nessa comunidade? E a Bíblia vai dizer que Deus derramava sobre eles essa graça, de forma que eles eram notados por todos. Isso é gente cheia do Espírito Santo de Deus. Continue lendo o texto comigo, o verso de número 34. Ou 33, não é isso? Já lemos o 33? Já, o 34.
Uma igreja, uma comunidade cheia do Espírito Santo, com a mesma mente, com o mesmo coração, ninguém passava necessidade. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras, casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Não é uma comunidade necessariamente que acontece toda hora algo sobrenatural, embora possa acontecer e Deus quer fazer. Mas uma comunidade cheia do Espírito Santo é onde ninguém fica de fora da bênção. Ninguém fica de fora do cuidado. Quando um está desempregado, o outro ajuda. Quando um precisa de conhecimento, o outro compartilha conhecimento. Quando um precisa da comunhão, o outro está lá. Quando um precisa da oração no momento de dificuldade, isso também vai ser compartilhado. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus e ninguém ficava passando necessidade. Agora vejam, não é que não havia necessidade, é que eles resolviam a necessidade com generosidade. Não é que não havia gente desempregada, não é que não havia gente doente, não é que não havia gente aprisionada por espíritos malignos, é que havia gente cheia do Espírito Santo que libertavam as pessoas em nome de Jesus. Isso é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Continue lendo comigo o verso de número 35, né? 36, eu estou ruim de número hoje aqui. Agora, o 36 eu vou ler rapidamente. É o 35, Guti? Então nós dois erramos, Guti. Estão dizendo que é o 36 aqui, a gente atende eles. Então vamos lá. Eu vou ler rapidamente esse texto e depois nós vamos voltar. Leia comigo. Mas havia um homem nessa comunidade, absolutamente extraordinário. O nome dele era um José. José, um levita de uma ilhazinha chamada Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. José Barnabé, que significa o que mesmo, gente? A comunidade já era viva, já era encorajadora, já era cheia do Espírito Santo, mas havia um homem que se destacava ainda mais. Tanto é que começaram a falar: o seu nome não é só José, você é o José da bênção, você é o José da alegria, você é o José da simpatia, você é o José da generosidade. Esse era o José, que era conhecido também como Barnabé. E o que fez o José? Ele percebeu algumas necessidades, e ele foi vender um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Eu vou voltar a falar nesse José extraordinário. Continue lendo comigo o verso seguinte, o de 38. Não tem? Então pula para o capítulo 5. Esse tem na sua Bíblia. Então 5:1. Olha só. Agora, no meio dessa comunidade abençoada, essa comunidade cheia do Espírito Santo, tinha também um outro tipo de pessoa. Mesmo numa igreja vibrante, mesmo numa igreja cheia do Espírito, ainda assim é possível ter um tipo de gente ou de pessoas que não compreendeu exatamente o que está acontecendo. Verso 1 diz assim: havia um homem chamado Ananias. Qual é o nome dele? Ananias, não é o José, é o Ananias. Juntamente com a sua digníssima esposa, que se chamava Safira. Olha o nome dessa senhora, é o nome de uma pedra preciosa. Safira, o esposo Ananias, a sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade. Gente, quem tinha vendido uma propriedade do texto anterior lá? Era o José, também conhecido como? E agora outra pessoa vendeu uma propriedade também. Vamos ver o que aconteceu. O verso seguinte, 2, vai dizer que ele, o Ananias, junto com a Safira, sua mulher, ele fez o quê? Reteve parte do dinheiro.
reteve. Eu quero que você entenda o contexto, uma comunidade cheia do Espírito Santo. As pessoas eram absolutamente simpáticas uma à outra, generosas uma com a outra. Aí de repente surge um casal que vem na igreja todo domingo, um casal que faz os seus compromissos religiosos, provavelmente um dos casais mais destacados da igreja, porque é citado o nome deles, não é muito comum isso. Eles vendem e fala assim, o Ananias fala para Safira, ô Safira, a gente tem umas propriedades, nós vendemos, preço bom, foi legal o negócio, e sabe de uma coisa? A gente vai dar um show na nossa comunidade de fé. A gente vai chegar lá e quando a gente colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, o pessoal vai dar um glória a Deus, bater palma e falar, como essa gente é generosa. Como eles são mais dados do que todo mundo, como eles deram uma quantia grande de dinheiro. Você vai ver, Safira, hoje nós vamos ser aplaudidos na nossa comunidade em Jerusalém. Continua lendo comigo. Verso 3. Aí eles chegam diante de Pedro o apóstolo. Eu não sei se o Ananias e Safira chegassem nas nossas igrejas evangélicas hoje, com essa montanha de dinheiro, diante de um sacerdote, e jogasse aos pés deles, eles iam fazer como Pedro. Mas você não pode esquecer que essa comunidade era cheia do Espírito Santo. E tinha um pastor cheio do Espírito Santo, a quem Deus revelava o coração e a mente das pessoas que não estavam em unidade de coração e de mente. E quando eles chegam diante de Pedro, o que acontece, gente? Pedro já chega perguntando para eles. E o que é que Pedro pergunta? Ô Ananias, como é que você numa comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade que está impactando essa cidade, como é que você deixou Satanás encher o seu coração, Ananias? Como que você vindo para a igreja, Ananias? Como você sendo cristão? Como você tendo tantas bênçãos de Deus? Como Deus enriqueceu você? Como é que você deixou Satanás encher o seu coração? A ponto de você mentir a quem, gente? A quem ele mentiu? Mas, gente, ele não estava falando com Pedro? Não era para Pedro que ele estava mentindo? Olha um segredo espiritual aqui. Quando uma comunidade está na mesma mente e no mesmo coração, e o Espírito Santo enche essa comunidade, mentir a essa comunidade é mentir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está enchendo essa comunidade. Então passa a ser uma coisa só. É por isso que o Pedro vai falar, você não está mentindo para mim, você está mentindo ao Espírito Santo, e não se pode mentir ao Espírito Santo. Olha só o texto como continua. Essa propriedade, Ananias, e aqui há um entendimento bíblico, porque o Ananias não precisava levar oferta nenhuma. Deus não obrigou isso, Pedro não obrigou. Pedro não cobrava trízimo. Já viu essa palavra? Nem tinha campanhas de nome nenhum na igreja em Jerusalém, nós não vimos isso. Eles não eram obrigados. Mas qual é o problema aqui? O problema é o que existe dentro do coração do ser humano. Gente, se o Ananias chegasse nesse culto de domingo lá na comunidade de Jerusalém e falasse assim, olha, hoje eu não vou dar oferta nenhuma, o Pedro ia falar alguma coisa com ele? Hã? Ou se ele resolvesse, hoje eu só vou dar R$50 aqui no culto, o Pedro ia falar alguma coisa dele? Qual é o problema que está acontecendo aqui? O problema é que há um coração enganoso. Um coração que quer mostrar o que não é. Um coração que está cheio de fingimento. Um coração que não está na mesma unidade e propósito de pensamento do corpo de Cristo. Um coração que está lidando com fingimento. É esse que é o problema, por isso que Deus revela a Pedro.
E Pedro fala assim: como é que você deixou-se chegar nesse ponto, Ananias? Deus não pediu isso para você. E porque não pedindo, você tenta enganar a comunidade e mentir ao Espírito Santo? Por que você está fazendo isso, Ananias? E a conversa continua. A propriedade, não pode voltar um pouquinho, a propriedade que você vendeu não pertencia a você? Você não poderia usá-la? Deus não deu a você? E depois de vendida, o dinheiro também não estava em seu poder? Você poderia fazer qualquer coisa com isso? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Meus amados, quando é que a gente mente a Deus? Quando o nosso coração está maquiado e não transformado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o nosso coração parece ser o que não é. Quando a nossa ação diante de Deus, ela está apenas com um formato, mas não tem conteúdo. Quando é que uma pessoa realmente passa por uma transformação genuína? É quando ela trata do seu todo. Uma pessoa que é má, ela não vai ficar boa porque ela fez uma maquiagem. É verdade ou não é? Uma pessoa que é egoísta não vai ficar menos egoísta porque fez uma maquiagem. Só acontecerá isso se houver a transformação do coração. É disso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Você não está mentindo às pessoas. Deus conhece as intenções do coração de toda essa comunidade, inclusive a sua. Continue lendo comigo o verso seguinte. Ouvindo isso, o Ananias, que é o chefe da família, caiu e... Você já pensou se Deus tratasse hoje em dia assim? Há quem diga que precisava de um cemitério do lado da igreja. Pessoas mentindo a Deus na adoração. Vocês falam palavras de louvor, mas os seus corações estão longe de mim. Mentir a Deus. Vocês falam a minha palavra, mas não estão comprometidos com ela. Mentir a Deus. Vocês usam os seus dons espirituais, mas usam para os seus benefícios, não para edificar a minha igreja. É mentir a Deus. Agora essa comunidade era tão cheia do Espírito Santo, que quando alguém mentia, morria. Você já pensou se Deus trazer um renovo para essa comunidade e ela ficar cheia do Espírito Santo? Qual é a primeira coisa que pode acontecer? Mentiu, morreu. Hã? Você já pensou que coisa extraordinária? Não, pastor, não faz isso não, que aí a gente vai ter que fazer o cemitério do lado. Não, eu não estou aqui para assustar você. Eu estou falando que diante da adoração ao Deus vivo, como nós estamos fazendo aqui, pode ser que nós estejamos não com o coração transformado, mas apenas com uma maquiagem no nosso coração. E é engraçado que a maquiagem, quanto mais forte ela é, ela fica mais bizarra. Não é isso? Por exemplo, as mulheres são bonitas por natureza, não é verdade? É só o Rogério que concordou com isso aqui. Eu acho que eles não me ouviram, Rogério. Deixa eu dizer um negócio. As mulheres são bonitas por natureza. Eu acho que começaram a entender, Rogério. Agora, quando a beleza da mulher é ressaltada levemente, um rugezinho, um batonzinho bonito, um brinco, que não apareça mais o brinco do que a mulher, fica bonito, é apreciável, é a beleza. Agora começa a exagerar em tudo isso.
batonzão. Quem chegou? Chegou a boca primeiro, depois chega a pessoa. Começa a pintar demais. Daqui a pouco você não acha mais a pessoa. Você fala, quem é? Não era a Maria essa? Não, mas a Maria era outra. Mudou tudo. Não, não é a Maria aqui não, né Maria? Maria é gente de Deus. Maria é a mesma sempre, abençoada. Mas por quê? Porque a maquiagem vai, quando ela é mal usada e usada, ela vai maquiando e vai dando uma ideia de que a pessoa não é. Não é isso. Agora, a verdadeira transformação é quando você começa a cuidar bem da sua saúde, começa a se alimentar melhor, começa a cuidar bem, tratamento com os outros, aí todo mundo olha e fala, puxa, aí houve transformação. Percebe a diferença de coração? É isso que está aqui. Quando o Ananias chega a falar isso, Pedro fala para ele, olha, você mentiu. Então ele cai morto, e um grande temor se apodera de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Veja o verso seguinte. Aí então veio os oficiais da igreja, recolheram o corpo do Ananias, levaram lá para fora, e eu acho que tinha um cemitério lá perto. E já falou, mentiu, morreu, já bota lá. E o Ananias foi. Agora você deve estar perguntando assim, pastor, e a mulher do Ananias, onde estava essa história? Onde você acha que ela estava, a Safira? No shopping. Eu não sei se tinha shopping, eu estou brincando com você. Mas vamos ver onde que ela estava. Cerca de quantas horas depois, gente? Isso é um casal desnaturado. O cara vai para a igreja, num horário, a mulher dele chega aqui, hora Tinha alguma coisa errada com esse casal, não tinha, gente? Hã? Tem casal aqui nessa igreja assim, que o marido chega e a mulher chega... Que hora você chegou no culto hoje aqui? Um marido. E a esposa chegou que horário? Já pensou se essa comunidade fica cheia do Espírito Santo, o que vai acontecer? Com as safiras do dia de hoje? Eu não sei o que essa mulher estava fazendo, mas ela chega 3 horas depois no culto. E ela entra, sem saber o que tinha acontecido com Ananias. Não tinha um WhatsApp. Não tinha nada disso, ela entra. Não sabia o que estava acontecendo, e o marido já tinha sido enterrado. Olha que coisa maluca nesse casal aqui. Aí ela chega. Vamos ao verso seguinte. E aí o Pedro pergunta assim, Safira, é verdade que vocês venderam uma propriedade, Safira? Ela é, pastor Pedro. E aí o que aconteceu? Vocês conseguiram um bom preço? Conseguimos. Inclusive, pastor Pedro, olha, nós queremos aqui abençoar essa comunidade. E nós pegamos todo o valor dessa propriedade, e a gente vai trazer aqui na celebração dos 10 anos, e vai colocar aqui para abençoar. E aqui está tudo, pastor Pedro, nós usamos tudo. E o pessoal vai falar, olha que gente abençoada, essa gente tem um coração em Deus, essa Safira é mulher de Deus. Pedro dá uma olhadinha para a Safira, e fala, ela realmente não sabe o que aconteceu aqui 3 horas antes. E olha o que acontece ali, gente. Pedro diz, por que você e o seu marido Ananias, olha que palavra forte, entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Meu irmão, pense sobre isso. Você pode estar numa igreja, você pode estar fazendo os seus compromissos religiosos, você pode ser uma pessoa que parece que é de Deus, você pode ter nascido numa família evangélica, ou numa família católica, você decorou as rezas, você sabe tudo a respeito da religião. Só que ainda assim, você pode fazer um acordo espúrio contra o Espírito de Deus. É o que está acontecendo aqui. Pedro olha para eles e fala assim, como é que vocês puderam fazer um conluio contra o Espírito Santo de Deus? Onde é que vocês estavam com a cabeça? Vejam, estão aqui os pés do pessoal da funerária. Ela fala assim, como assim funerária? É, porque o Ananias já foi, e agora é você que vai. Pedro termina de falar, a mulher cai morta.
Você deve estar ouvindo essa história, falando, pastor, o senhor ficou meio maluco de pregar essa mensagem hoje. Esse negócio de gente morrendo porque mentiu, e está meio esquisito esse negócio. Eu não quero assustar você. O que eu estou dizendo é, uma comunidade, uma família, um grupo, quando eles começam a buscar a Deus, e ficam cheios do Espírito Santo de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Inclusive, Deus revela o que está errado. Inclusive, Deus mostra o que está fora do lugar. Inclusive, Deus começa a corrigir. Inclusive, Deus começa a tirar as coisas escondidas. Para quê? Para Ele cuidar. Para quem se arrepender, mudar de vida. Porque os que não mudarem de vida, o que vai acontecer, gente? Deus é tão misericordioso que não tem um cemitério aqui do lado. Mas essas pessoas já estão mortas. Já estão mortas espiritualmente. Elas já estão sem perspectiva de futuro. Pastor, qual é o sinal de alguém que está morto? Porque não está na mesma mente, no mesmo espírito. A pessoa não tem direção para nada. Conhece gente assim? Você fala que a pessoa parece que ela está sem rumo. Quando é que uma pessoa está morta espiritualmente? Quando ela não tem mais senso de comunidade, ela não sente mais o corpo de Cristo unido. Quando é que uma pessoa está morta espiritualmente? Ela não sonha mais. Ela não quer conhecer mais a Deus profundamente. Por quê? Porque ela já morreu espiritualmente. A conversa continua. E a mulher é sepultada ao lado do marido, é o verso 10. Eu espero que você tenha compreendido que há pelo menos 2 tipos de pessoas nos ajuntamentos cristãos. Há aqueles que passaram por uma transformação legítima e já estão transformando o mundo porque foram transformados. E aqueles que ainda estão se permitindo uma maquiagem da vida. E por que é que as coisas ao seu redor não estão mudando? Porque só transformam o mundo quem tem o coração transformado. Quem não tem o coração transformado, não pode transformar o mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está pleno nele. Pastor, então é por isso que nós temos tantos cristãos em que a vida ainda não produziram mudança. Meu irmão, nós precisamos urgente de um avivamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos urgente um avivamento do Espírito Santo nas nossas famílias. Nós precisamos urgente um avivamento do Espírito Santo nos nossos casamentos, para a gente não fazer contra o Espírito Santo um acordo espúrio, como Ananias e Safira. Você já entendeu o que é um coração maquiado? Agora eu vou mostrar a você o que é um coração transformado. Volte na sua Bíblia, nos versículos anteriores, versículos de número 36 e 37. Olha como o Espírito de Deus pode movimentar uma pessoa e transformar todo o seu ambiente ao redor. Leia aqui comigo. O verso começa assim: José, um levita de Chipre. Os levitas, ou os descendentes dos levitas, eram aquelas pessoas que vinham da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, e eram consagrados ao serviço do Senhor, ao sacerdócio ou ao serviço da comunidade. Então eu queria que você já deve saber isso se você frequenta essa comunidade, mas por favor, se você é músico, ou se você conversa com alguém que é músico, tira isso da cabeça do músico, de que ele é um levita. Ele nem sabe o que é música e nem sabe o que é ser levita. Deixa eu ser claro aqui. Levita é outra coisa, é outra coisa. Um levita no templo era a pessoa que limpava o banheiro, por exemplo, do templo. Você vê músico fazendo isso?
Tem alguma diferença, não tem? O levita recebia as pessoas na entrada lá do templo. Hã? O levita limpava alguma coisa do templo, por exemplo, o sangue dos sacrifícios. Era o levita que fazia isso. Vamos então combinar que todos os músicos serão levitas a partir de agora? Vocês acham que eles vão querer mesmo? Eu acho que não. Eu acho que... Os músicos que acham disso? Melhor ser músico mesmo? Pois é. Mas o José era um levita. Agora, esse José era uma pessoa tão misericordiosa. Era uma pessoa tão gostoso de estar perto. Era uma pessoa tão cheio de encorajamento que os apóstolos deram um apelido para ele. Como é que ele chamava? José, conhecido como Barnabé. Deixa eu explicar para você o que é esse nome. Bar é um prefixo que significa filho de. Então, Barnabé é filho do Nabé. Tinha o seu Nabé, que teve um filho, e para não ser Nabé filho, ficou Barnabé, entendeu? É isso que está acontecendo assim. Assim como Bar Jonas é filho de Jonas. Hã? Tem gente já falando, Bartimeu é filho de quem? Essa igreja é uma igreja instruída na Bíblia. Conhece grego, latim, hebraico. Né? Gente que ama as línguas originais. Pois é, o Barnabé. Que significa o que, gente? Eu estou imaginando se o Barnabé, que é o filho, já era encorajador, imagino o pai. Devia ser gente muito boa. Agora, esse Barnabé é aquele tipo de gente que você encontra na sua vida. É gente que coloca as pessoas para cima. Conhece gente assim? A pessoa está meio assim, jururu, e o outro chega assim, meu irmão, nós vamos orar juntos. Deus vai fazer você passar por isso. Está vendo esse problema com o seu emprego? Deus vai abrir uma porta. Mas ele, se não abrir uma porta amanhã, eu vou ajudar você. E se não vir um emprego o mês que vem, eu vou ajudar você, vou dividir com você. Porque a presença de Deus vai estar com você através de mim. Esse era o Barnabé. É gente que ia nas casas orar, e quando alguém estava doente, desenganado, ele chegava assim, ó, nós vamos orar aqui, e se Deus não curar, não sei, eu vou cuidar da sua ferida aqui, porque eu vou pedir a Deus, e Deus ouve a oração, quem sabe Ele queira curar para a glória dEle, e nós dois vamos sair aqui testemunhando, Deus se manifestou na nossa relação, na nossa amizade. Esse era o Barnabé, cara extraordinário, e aí, ele vendeu o que, gente? Ele foi e vendeu uma propriedade. Você lembra que o Ananias e Safira também vendeu. Mas olha o que faz o Barnabé. Ele trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Vou explicar quem é esse homem. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Barnabé aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Mas se você prestar atenção, esse homem permeia todo esse livro, porque ele vai aparecer 29 vezes só no livro de Atos, e você nem conhecia o nome dele provavelmente. Ele vai aparecer mais 5 vezes na carta ou nas epístolas do apóstolo Paulo. Agora, quem é esse homem? Esse é o homem que sempre estava dando a segunda oportunidade para alguém. Barnabé era o homem que sempre estava encorajando alguém. Barnabé é o homem que sempre estava orando por alguém. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está se lembrando, mas o grande apóstolo Paulo, o extraordinário homem em que a gente admira tanto, um discípulo de Jesus tão poderoso, foi levado a conhecer a Deus através desse homem chamado Barnabé. Quando todo mundo estava com medo do Paulo, porque eu não sei se você está se lembrando, o Paulo perseguia os cristãos. Não só perseguia, como mandava para a prisão. E há sugestões no Novo Testamento que ele consentia, inclusive, na morte de alguns cristãos. Por exemplo, no caso de Estevão,
quando foram matar Estevão, o texto de Atos vai dizer, Paulo segurou as vestes dos seus algozes. Eu me lembro de uma briga de rua, eu não sei, você já foi criança, e na época de escola, sabe quando dois meninos iam brigar, e ficava uma volta aqui? Como eram dois que iam brigar, o outro falou, deixa que eu seguro o seu casaco aqui. Para quê? Para eles se pegarem lá e brigar. É o amigo da onça esse, né? O Paulo era assim. Segurou a roupa dos outros para que Estevão fosse hostilizado e morto. Ou seja, quando Paulo se converte, meus irmãos, era a mesma coisa que um endemoniado terrível da cidade de São Paulo e Osasco, aceitasse Jesus e a gente não sabia, ele chega na igreja agora e entra ali, ele está com uma espingarda aqui, sei lá, um negócio. O cara do Estado Islâmico, por exemplo. Ele chega e fala, gente, eu me converti à fé cristã. O que acontece com os irmãos aqui? Eu acho que a gente termina o culto, não termina não? Mas esse cara do Estado Islâmico matou muito. Era o Paulo era isso. O Paulo era isso. E ninguém queria muito andar com Paulo no começo não, falando, andar com esse cara, você está maluco. E adivinha quem é que começa a andar com ele, gente? Esse homem cheio do Espírito Santo chamado Barnabé. Gente que é capaz de andar com quem não tem reputação. Gente que é capaz de amar quem não é amado. Gente que é capaz de orar com outro que ninguém quer mais orar. Esse é o Barnabé, gente cheia do Espírito Santo de Deus. Você começa a ler os capítulos de Atos dos Apóstolos e vai assim, Barnabé e Paulo visitou a região e o Espírito de Deus fez algo maravilhoso e muita gente se converteu. Aí eles vão para outra região, Barnabé e Paulo faz algo extraordinário, Deus usa eles terrivelmente, de uma forma maravilhosa, e eles convertem muita gente. Chega uma hora que eles têm tanto poder na vida, que começam a achar que eles são deuses gregos, começam a chamar um de Júpiter e outro de Mercúrio. Engraçado, quem chama de Júpiter é Barnabé, e Paulo de Mercúrio. Isso quer dizer que provavelmente Barnabé tinha uma presença física maior, as pessoas percebiam ele primeiro, e depois vinha o Paulo para falar alguma coisa. Só que, meus irmãos, à medida que o Espírito de Deus vai tomando Paulo, vai enchendo ele de conhecimento, de revelações dos céus, Paulo vai crescendo. E sabe o que acontece com Barnabé? Acontece aquilo que só as pessoas cheias do Espírito Santo são capazes de fazer. Quando Deus começa a elevar uma pessoa ao meu lado, eu não tento diminuir ela, para ela ficar menor que eu dou espaço para ela crescer, para que o nome de Deus seja glorificado. Você vai vendo o livro de Atos, daqui a pouco Barnabé, Paulo, ó, inverte, Paulo, Barnabé. Você fala assim, mas como é que o Barnabé deixou o Paulo passar? Porque gente cheia do Espírito Santo de Deus não pensa só em si, pensam a bênção de Deus e para todas as pessoas. Isso é gente cheia do Espírito de Deus. Aí continua, Paulo vai sendo usado por Deus, curando pessoas, evangelizando, Barnabé também, e Barnabé vai fazendo, é aquela pessoa dos bastidores, sabe pessoa assim? Pessoas que não aparecem, mas vão resolvendo as coisas. Tem pessoas assim na sua família. Tem muita gente que fala, mas não resolve. Mas tem outros que vai assim com oração, com jeito, com cuidado. Daqui a pouco vai colocando as coisas no lugar. Esse é o Barnabé. Precisamos de Barnabé no nosso tempo. Gente cheia do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai acontecendo. Mas chega uma hora crítica. Chega uma hora que o primo do Barnabé, chamado João Marcos, que é esse Marcos que escreveu o Evangelho, faz umas besteiras, gente difícil de trabalhar em equipe. O Marcos, novo, achou que já estava fazendo um monte de coisa e começou a dar trabalho para o Paulo e para o Barnabé. Aí o Paulo fala assim, esse menino não está pronto ainda para andar com a gente não. Ele tem que aprender ainda o que é ser homem, o que é ser uma gente madura. O Paulo era mais prático, ele queria ver as coisas acontecendo. Mas o Barnabé era uma pessoa cheia de compaixão. E ele fala, Paulo, esse menino é novo ainda. A gente precisa ajudar ele.
Ele tem Deus no coração, ele só precisa crescer, ele só precisa ainda. O coração dele está meio maquiado, mas Deus vai tirar essa maquiagem, vai transformar isso. E, se ele não puder, eu oro com ele, Paulo, eu vou ficar aqui. A gente vai fazer um tempo de intercessão, a gente vai fazer estudo bíblico, vai fazer um encontro de casais, a gente vai fazer um retiro, a gente vai fazer o que precisar, mas Deus vai transformar esse coração, Paulo. Paulo olha para Barnabé e fala: Barnabé, eu não tenho paciência não, se você tem, fica. E assim, gente. E Paulo sai fazendo um monte de coisas boas. A igreja precisa de Paulos, mas a igreja também precisa de Barnabés. E sabe o que o Barnabé faz? Ele dedica um tempo enorme a cuidar desse irmãozinho com problema. Esse Marco criador de problema. Esse João Marcos imaturo. E sabe que o meu coração se enche de alegria quando eu vou lendo Atos? Porque Barnabé some das páginas de Atos. A gente só vê Paulo. Mas quando Paulo está lá no finalzinho da vida dele, já velhinho, preso, já quase entregando a sua vida em oferta, ele olha para o Barnabé e fala assim: Barnabé, vai vir um pessoal trazer umas coisas aqui para mim. E sabe de uma coisa, Barnabé? Eu estou lembrando do João Marcos. Como é que está o João Marcos? O Barnabé falou: olha, eu estou caminhando com ele faz muito tempo. Ele teve muito problema, Paulo. Ele deu trabalho, não sabia o que era casamento, não sabia o que era profissão, ele não sabia nem o que era dom espiritual, eu tive que explicar. Mas ele é um precioso para Deus, Paulo. Ele cresceu, ele se tornou um homem de verdade. Aí Paulo fala assim: eu ouvi falar dele por aqui. Eu ouvi falar que o coração dele agora não é mais maquiado, é um coração transformado. Então traz João Marcos, que ele me será muito útil. Esses são os Barnabés. Gente que recupera a gente. Gente que traz quem não pode caminhar. Gente que ajuda quem que não consegue orar mais. E Deus quer levantar esses Barnabés na igreja. Gente cheia do Espírito Santo de Deus. Essa semana você vai encontrar gente assim. Gente que está no meio do sofrimento. Gente que perdeu gente que perdeu trabalho. Gente que perdeu esperança e não consegue mais. É possível que alguns irmãos da igreja tenham outro ministério. E tem como Paulo sair fazendo outras coisas. Mas Deus levanta também esses Barnabés. Essa gente cheia da misericórdia que fala assim: meu irmão, eu vou andar com você. Enquanto esse problema não se resolver, eu vou orar com você. Deus vai transformar o seu coração. E vai transformar o meu coração também para a glória dele. Gente cheia do Espírito Santo de Deus. Eu chego no final dessa mensagem, mostrando a vocês que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre uma comunidade, sobre uma vida, sobre uma família, sobre um ministério, coisas extraordinárias acontecem. Está mais do que na hora de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos ver uma revolução nas nossas famílias, gente, queremos? Então nós precisamos ser gente cheia do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ver uma mudança nas nossas igrejas no Brasil? Sim ou não, gente? Então nós precisamos de ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos socorrer gente que não está conseguindo andar sozinhos por uma série de problemas na vida. Precisamos, gente? Só gente cheia do Espírito Santo de Deus vai fazer isso. E Deus vai colocar essas pessoas diante de você. Pastor, por que eu devo fazer isso? Porque só um coração transformado é capaz de transformar. A menos que o seu coração esteja só maquiado. Mas os maquiados serão revelados por Deus. Num ambiente cheio do Espírito Santo, o coração enganoso vai aparecer. O caráter deformado vai aparecer. E aparece por quê? Porque Deus é bom. E Deus quer curar essas pessoas, como curou João Marcos. Amém, gente?
Eu queria orar com você nesse momento. Não precisa a gente cantar, os músicos podem ficar onde vocês estão. Eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma reflexão. Senhor, eu tenho sido um filho do egoísmo, como Ananias e Safira, ou eu tenho sido um filho da misericórdia, como esse homem extraordinário chamado Barnabé? Será que o meu coração tem sido maquiado? Ou será que o Senhor já começou esse processo de transformação? Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja. Vem e nos empodera no amor. Vem e nos dá essa paixão pela tua palavra. Para que sejamos uma comunidade que crê. E crendo, nós vamos alcançar as pessoas ao nosso redor para o reino de Deus. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja e faz de nós pessoas de uma só mente e um só coração. Dá-nos essa unidade pelo qual nós seremos conhecidos como aqueles que realmente são filhos de Deus, como João nos ensina. Espírito Santo, enche essa comunidade do teu poder e do teu amor, para que a evidência seja pessoas repartindo as suas vidas com os outros, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, colaborando uns com os outros, orando uns com os outros, servindo uns com os outros. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja e afasta o espírito do engano, afasta o espírito da maquiagem, afasta o espírito da discórdia, afasta o espírito da hipocrisia e enche-nos do poder e da glória de Deus manifesta em ações de justiça e de amor. Muda situações nessa noite, Senhor. Porque nós podemos ser os Barnabés do século 21. Mas pode ser que também a gente seja um João Marcos, que esteja precisando de ajuda. E o Senhor está trabalhando na transformação do nosso coração. Pai, se revela, Senhor. Porque o Barnabé que nós vemos aqui, uma vida cheia de graça, nada mais é do que um discípulo que aprendeu contigo. O teu amor, Pai. O teu amor que trouxe Jesus Cristo a esse mundo. E que nos deu o Redentor. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos sob juízo de Deus. Todos nós tínhamos o coração inclinado ao mal. Mas o Senhor nos amou. E Jesus Cristo foi o nosso Barnabé. Foi aquele que nos abraçou quando ninguém queria abraçar. Foi aquele que nos acolheu quando ninguém queria nos acolher. Foi aquele que tem paciência conosco, tem tido e continua tendo, porque é Ele o modelo de Barnabé. Pai, que esse Espírito Santo de Deus, que encheu e tornou pleno Barnabé, e tornou Jesus Cristo cheio, trazendo cura, libertação, conhecimento, trazendo o reino de Deus para esse mundo, esteja sobre a tua igreja, Senhor. Eu oro para que esse Espírito Santo venha sobre nós. Para alguns será fogo do Espírito Santo, para alguns serão dons espirituais, para outros serão discernimento, para outros serão dons de cura, para outros serão palavras de conhecimento, mas todos eles serão pessoas cheias do Espírito Santo, para cada vez mais capacitar a tua igreja para a missão dela no mundo. Produz salvação nessa noite, Senhor. Que pessoas desesperançadas recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que pessoas presas pelas culpas e pelos pecados recebam Jesus Cristo, a fonte de água viva nessa noite. Que corações que estão maquiados
possam ser descobertos nessa noite e transformados verdadeiramente pelo poder da ressurreição. Dá um coração novo, Senhor. Dá um coração de carne. Tira o coração de pedra, o coração duro, endurecido, maquiado. Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a repartir. Um coração não maquiado, mas um coração transformado. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.